Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, o presidente Lula anunciou a liberação de R$ 1 bilhão em empréstimos do BNDES para vítimas das chuvas no sul do país. As vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul vão poder contar com R$ 600 milhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O presidente Lula autorizou a liberação da verba, que vai contemplar 354 mil trabalhadores. Além disso, Lula anunciou R$ 1 bilhão destinados a ações de recuperação da economia da região, vindas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O dinheiro vai sair de uma linha de crédito com juros zero, corrigida apenas pela inflação e destinada às pessoas jurídicas. O estado sofre há mais de uma semana com a passagem de um ciclone extratropical, que levou chuvas fortes ao Rio Grande do Sul e causou dezenas de mortes, além de ter deixado milhares de desabrigados. O presidente fez o anúncio após uma reunião de mais de 2 horas com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros. A equipe do governo discutiu ações de socorro para a região atingida. Lula assegurou que o governo continua acompanhando a situação no estado. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região. Seja pequeno e médio empresário, seja moradores, seja pessoas que perderam a casa, nós vamos cuidar do povo com muito carinho. O Rio Grande do Sul registrou chuvas fortes novamente nesta terça-feira e a previsão do tempo aponta que os próximos dias serão de muita chuva em toda a região. O presidente estuda ir ao estado na quinta-feira. No último domingo, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve pessoalmente no Rio Grande do Sul, quando ocupava interinamente a presidência da República em virtude da viagem de Lula à Índia. Na ocasião, Alckmin já tinha anunciado 741 milhões em verba para cidades atingidas pelo ciclone. E olha só, um relatório revelou que o ensino profissionalizante do Brasil é frequentado por poucas pessoas. Para a gente ter uma ideia, de cada 10 estudantes, apenas um procura uma especialização em algum setor da economia. O relatório, que reúne dados de países membros e parceiros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, este ano foca no ensino profissionalizante, considerando o mínimo necessário para uma participação bem-sucedida no mercado de trabalho. O estudo mostra que o número de brasileiros matriculados em cursos profissionalizantes é inferior à média dos países pesquisados. Enquanto aqui 11% dos jovens entre 15 e 24 anos fazem esses cursos, lá fora a porcentagem chega a 35%, entre estudantes de 15 a 19 anos e a 65%, entre os que têm entre 20 e 24. A gente lembra aqui que no Brasil, a educação profissional e tecnológica é uma modalidade prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E esses cursos podem ser feitos junto com a educação de jovens e adultos, dentro do ensino médio ou até mesmo depois da conclusão dele. Entre os brasileiros, as taxas de conclusão do ensino profissional junto com o ensino médio estão dentro da média dos países pesquisados. 62% dos estudantes concluem o ensino profissional dentro do prazo esperado e 70% concluem até 2 anos depois. Segundo a OCDE, a educação profissional varia bastante de país para país, mas há características comuns que contribuem para uma educação profissional de qualidade. Entre elas, a inclusão da aprendizagem baseada no trabalho, o que a organização diz ser muito vantajoso, por permitir que os alunos apliquem suas habilidades em um ambiente prático e assim tenham mais facilidade no momento da transição da escola para o mercado de trabalho. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar de saúde e com alerta. Isso porque todo ano surgem pelo menos 180 mil casos de trombose no Brasil.
um problema de saúde grave que pode até matar. Considerado uma das principais doenças vasculares devido à gravidade e predominância na população, a trombose ocorre quando há a formação de coágulos de sangue no interior dos vasos sanguíneos, obstruindo a passagem do sangue e impedindo a circulação. Dado a gravidade da doença, para evitar, é preciso estar atento aos fatores de risco. Entre eles, o tabagismo, o hábito de fumar, o sedentarismo, a falta de atividade física, o sobrepeso e a obesidade também são fatores de risco da doença, além do uso de anticoncepcionais ou terapia hormonal, pacientes com câncer ou pacientes que têm ou tiveram Covid também são fatores de risco para a doença, viagens longas, imobilização prolongada, pacientes acamados, o fato de ficar muito tempo em pé ou sentado na mesma posição durante longos períodos, todos esses são fatores que podem desencadear a doença. Por isso, é necessário observar a manifestação dos sinais. Pessoas acima dos 60 anos estão mais propensas. Dona Esther tem 62. Me deu uma dor na perna, que eu sempre ouvi dizer que a dor na perna, do nada, você tem que procurar o médico. Aí fiz o exame. Aí ela disse que está tudo ótimo, tudo ok. Seu Juvenal tem outros problemas de saúde e para não ter que enfrentar algo pior, os efeitos da trombose, ele costuma seguir alguns dos cuidados passados pelo médico. Já tem mais de 1h30 que eu estou caminhando. E quando eu caminho demais, o que acontece? Essa veia que está deslocada na minha perna, aqui na curva do joelho, ela começa a esquentar, ela queima, ela arde, aí eu tenho que procurar um jeito de sentar um pouco, Fatores hereditários também podem contribuir para o surgimento da trombose. Caso o diagnóstico seja positivo, é possível tratar e controlar o problema. Com a pandemia, houve aumento no número de pessoas procurando por atendimento. Diariamente a gente tem atendido e aí seria necessário um estudo para poder identificar quais foram os fatores de risco que provocaram esse aumento. Mas diariamente a gente tem recebido, sim, pacientes com trombose. E a polícia do Equador detonou um drone que estava carregado com explosivos e havia pousado no telhado de um presídio de segurança máxima do país. Um vídeo compartilhado pelo Ministério do Interior mostra o momento em que o corpo de elite da polícia explode o aparato, deixando o telhado da prisão semidestruído. Segundo a pasta, os especialistas neutralizaram o drone para desconectar a fonte de energia do artefato explosivo. Os detentos da prisão La Roca foram transferidos por segurança durante o processo e não houve vítimas ou feridos. No local estão alguns dos criminosos mais perigosos do país, incluindo 6 colombianos investigados pelo assassinato a tiros do então candidato presidencial Fernando Villavicencio em agosto. As prisões do Equador se transformaram em centros de operações para organizações do tráfico de drogas e palco de confrontos que já deixaram mais de 430 presos mortos desde fevereiro de 2021. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto e junto com a Dani Paris com mais notícias para você. Até mais.